Sobre a importância das Escrituras, eu vou me basear no livro chamado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é um livro de teologia sistemática, que aborda vários temas da teologia, né? Estudo sobre as Escrituras, estudo sobre Deus, estudo sobre os anjos, estudo sobre o diabo, estudo sobre a igreja, estudo sobre o final dos tempos, enfim, são temas que são muito importantes para a igreja e para todo aquele que deseja, que almeja o episcopado, ou que deseja ser um líder de uma igreja, um líder de célula, ou um pastor, ou que deseja aprimorar seus estudos, né? Então, tem o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, um dos melhores livros sobre o tema que eu já pesquisei, que eu já estudei, e eu estou então me valendo de muitas informações deste livro para trazer para você aquilo que edificou a minha vida, aquilo que me trouxe muitas respostas, e eu quero então compartilhar com você. E hoje então nós vamos falar sobre a Bíblia, porque é da Bíblia que deriva todas as outras teologias, por exemplo, angelologia, ou pneumatologia, que é a doutrina sobre o Espírito Santo. Você vai se basear onde? Nas Escrituras. Doutrina sobre Deus, você vai se basear onde? Nas Escrituras. Então, toda teologia, ela tem como fonte de dados de informação a Bíblia, ou como principal fonte de informação as Escrituras. E pode ter também outros livros, livros de história, e, enfim. Mas o livro de pesquisa principal para a teologia, de modo geral, são as Escrituras. Ainda que a gente possa se valer de outros livros, como eu falei, mas as Escrituras, então, elas é o livro principal. Amém? E por quê? Porque é dela, né, dela que deriva tudo, é através das Escrituras que nós vamos então ter o conhecimento mais acertado de Deus. Nossa introdução aqui dessa série de estudos, eu pretendo que isso seja uma série de estudos sobre esses temas da teologia sistemática. Então hoje nós vamos estar falando de um confronto teológico. Confronto, o próprio termo já diz, né? Confrontar a teologia dos céus com a teologia da terra, que nem sempre é fácil. É um confronto que muitas vezes tem que nos tirar da nossa zona de conforto, dos nossos achismos, para entender e optar por aquilo que dizem as Escrituras. A palavra doutrina, você já deve ter ouvido falar muito, e eu já ouvi muito nas igrejas, falar, olha, a igreja de fulano de tal não tem doutrina, né? Todas as igrejas têm doutrina, porque todas elas ensinam alguma coisa. E se você ensina alguma coisa, você ensina uma doutrina. Mesmo que não seja da Bíblia, mas é uma doutrina, tá? Mas nós vamos falar aqui sobre a natureza da doutrina da Bíblia, que vai nos confrontar teologicamente. Por quê vai nos confrontar teologicamente? Porque, amados, quer você aceite ou não, você já tem uma teologia formada na sua cabeça, independente de você crer na Bíblia ou não. Até o ateu, ele já tem uma teologia desenvolvida, ou seja, ele explica a razão porque não crê em Deus. É uma espécie de teologia. Então, tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua existência ou a sua não existência, está dentro do bojo da teologia, né? Assim, da teologia humana, onde cada ser humano vai se valer da sua liberdade de pensar ou de concluir existe um Deus ou que não existe um Deus. Mas como nós estamos diante de uma plateia que crê nas Escrituras como inspirada por um Deus autoexistente, ou seja, um Deus que não foi criado, pelo contrário, Ele foi quem criou todas as coisas, então a gente vai trafegar por esta linha, tá? Então, olha só, a doutrina cristã, ela pode ser definida assim: verdades fundamentais da Bíblia de forma sistemática, por isso se chama teologia sistemática, né? Porque ela é colocada em sistemas ou em tópicos, tá? Mas para frente você vai entender melhor isso. Então, teologia, ela é a ciência que vai tratar do conhecimento de Deus e das suas relações com o homem. Tudo quanto se relaciona com Deus e com os propósitos divinos entra no universo da teologia. Deus vem da palavra Deus, no grego, né? Logia, estudo. Então, teologia é estudo sobre Deus. A teologia, ela é a ciência que vai tratar do conhecimento de Deus e das suas relações com o homem. Tudo quanto se relaciona com Deus e com os propósitos divinos, então vai entrar no universo aqui da teologia. E qual é a relação agora? A gente vai
ampliando aqui o entendimento, qual é a relação ou a diferença entre religião e teologia? O que é a religião? O que é a teologia? Bom, a religião vem da palavra religare ou religar, tá? Então, religião significa ato de religar e representa as atividades que ligam o homem a Deus, ao seu Criador, ou alguma outra suposta divindade, porque tem religiões que não ligam um homem ao Criador, mas ligam o homem a alguma outra divindade, ou suposta divindade, que não seja Deus. Acaba sendo também uma espécie de teologia, porém não sustentada pelas Escrituras. Mas mais tarde a gente vai entrar nessa seara. Então a religião é isso. Tá? É o ato da pessoa ser ligada a Deus, ou se ligar a Deus, crendo na existência dele e desenvolvendo um sistema de procedimento ou de crenças devotadas a esse Deus. Isso se chama religião. Agora, a teologia já é outra coisa. É o conhecimento acerca de Deus, que é o objeto dessa religião. Sendo assim, a religião ela vai ser a prática da devoção, e a teologia vai ser o conhecimento daquele a quem você devota a prática da religião. Devota ou cultua, tá, aquela divindade dentro da esfera da religião. Então a teologia ela vai normatizar o seu conjunto de crenças. E ela vai utilizar, no nosso caso aqui, as Escrituras como principal fonte de informações a respeito da qual nós vamos formar então nosso compêndio teológico. É possível, no entanto, ser teólogo, ou seja, conhecer teologia sem ser necessariamente cristão, assim como também é possível ser cristão sem possuir um conhecimento sistemático das Escrituras. Olha só, existem pessoas que conhecem a Bíblia melhor do que ninguém e não é cristão, é ateu. Sabia que tem ateu que conhece a Bíblia? Ele conhece, lê e tudo, só que não acredita. É ateu. Né? E existem cristãos que creem em Deus e tudo, mas não conhecem as Escrituras. Então nós temos essas dois tipos de pessoas. Né? O teólogo que conhece a Bíblia, mas não pratica, e o cristão que não conhece a Bíblia e pratica, né, a sua religião. Agora, tanto um quanto o outro esbarra em problemas. A questão do teólogo é pior, né? Porque é ateu, conhece as Escrituras, mas não crê. Tá? Já o problema daquele que crê, mas não conhece as Escrituras, ele corre risco de fazer uma interpretação errada da pessoa de Deus, da pessoa ou do Deus o qual ele cultua, o qual ele adora. Então, sendo assim, a mensagem de Deus para o teólogo é: ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. E a mensagem de Deus ao cristão é essa: procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então a palavra de Deus para o teólogo, ou seja, para aquele que crê ou que conhece as Escrituras, mas não pratica, pratique o que você conhece. E a palavra de Deus para aquele que é cristão, que crê em Deus, mas não conhece as Escrituras, conheça as Escriturais, tá? Porque julgaste ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, diz o Senhor Jesus. Amém? Agora, nós temos também, dentro da compreensão da religião, o que são dogmas e o que são doutrinas. Vamos falar um pouco aqui de dogma e doutrina. O que são, afinal, essas duas palavras? Elas são sinônimas, são antagônicas? O que são? Bom, doutrina é a revelação da verdade como se encontra nas Escrituras. Dogma, por sua vez, é a declaração do homem acerca da verdade de modo irrefutável, também conhecido como confissão ou profissão de fé. Por exemplo, existe um credo assim, né, da Igreja Católica, que é um conjunto de crenças, tipo um texto que é decorado, memorizado, que é a coluna vertebral de tudo que se crê a respeito de Jesus. Não sei se você conhece esse credo, ele é muito citado pela Igreja Católica e que, inclusive, ele é uma declaração de fé. Eu não sei se eu vou lembrar aqui, mas é muito interessante. Ele fala assim:
Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em seu Filho Jesus Cristo, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, que no caso católica é a Igreja Universal, tá? Católico quer dizer universal, tá? Ou então, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bom, não tem nenhuma heresia aí, tá? E esse é um dogma, então, ou uma confissão de fé, que é muito utilizado pela Igreja Católica e que não tem nenhuma heresia aí, tá? Você pode recitar esse dogma à vontade, sem problemas, ok? Agora, existem outros dogmas que são distantes das Escrituras. Tudo aquilo que não tem apoio nas Escrituras, tudo aquilo que vá contra as Escrituras, você deve refutar, porque as Escrituras são a nossa aferidora, ou seja, que serve para aferir aquilo que é de Deus e aquilo que não é. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa norteadora sobre tudo que nós vamos crer e tudo que nós vamos aceitar como dogma. Tá certo? Então, dogma é a declaração do homem acerca da doutrina que ele abraçou. Essa é a verdade em que nós cremos e não aceitamos posições contrárias. Ou seja, é algo que não é passível de discussão, é dogma, fechou a questão ali, não se mexe nisso. São o que a gente poderia denominar de fundamentos da fé religiosa ou da fé cristã. Mas a depender da ramificação da igreja, esses dogmas podem variar, certo? Mas, como eu falei, sempre verifique se esse dogma, se esse fundamento tem base no livro principal, porque se não tiver base, então não serve para nós. Daí a importância de se conhecer as Escrituras. Jesus falou para os fariseus lá, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E para nós ele fala a mesma coisa, né? Olha, conheça as Escrituras. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de quem não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, é importante que o obreiro, é importante que o cristão saiba manusear bem, manejar bem a palavra da verdade. Não é só para pastor, só para bispo, só para padre, só para freiras. Não, é para todos. Todo cristão deve ser versado nas Escrituras. Segundo ponto que eu quero destacar aqui é o valor da doutrina bíblica. Tá? Não é só doutrina, é doutrina bíblica. Então, o primeiro valor é o conhecimento doutrinário que supre a necessidade de haver uma declaração sistemática sobre a verdade. O que é isso, pastor? Você falou um negócio e eu não entendi nada. Bom, há uma tendência hoje em dia de se procurar diminuir o valor dos ensinos doutrinários, assim como de dispensá-los até como sendo desnecessários. Porém, enquanto os homens cogitarem, sobre as questões da sua existência, eles sentirão a necessidade de uma opinião final sobre essas questões. Portanto, a doutrina teológica sempre será necessária enquanto os homens perguntarem: de onde vim? Quem sou? E para onde eu vou? As três perguntas que só se encontram a resposta aonde? Nas Escrituras, né? De onde eu vim? Quem eu sou? E para onde vou? Os animais, amados, eles não se perguntam, não fazem esse questionamento, porque os animais não foram criados imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi. E depois da queda, o homem perdeu seu rumo. E até hoje o homem fica aí tateando no escuro buscando um rumo. E aí quando aparece alguém, olha, conheci um Deus ali que é bom, um Deus que tem poder, aí a pessoa vai lá e começa a adorar aquele Deus, e já forma uma religião, independente daquilo. E é por isso que existem as Escrituras, porque o Deus verdadeiro se revela através dela. E as Escrituras já têm dado provas de que é um livro digno de toda confiança, porque é o único livro que sobrevive há mais de 4.000 anos. Tá? Um dia nós vamos falar sobre como a Bíblia foi escrita, amado. E quando você descobre a forma como a Bíblia foi escrita, você vai chegar à conclusão, ou à feliz conclusão, de que um livro como esse jamais teria sido escrito pela mente humana, pela capacidade humana, não tinha como. Ou seja, quem escreveu foi o homem, mas quem inspirou foi Deus.
Alguém já disse uma vez, mas por que eu vou crer na Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens. Assim, olha, se tivesse sido escrita por anjos, talvez você não entendesse a linguagem. Então, foi melhor que tivesse sido escrita por homens mesmo, inspirados por Deus, é claro, né? Porque pelo menos a gente entende a linguagem humana. Então, amado, as Escrituras, elas revelam Deus para nós. E o próprio Deus legitima as Escrituras. E é por isso que Jesus fala, né? Errais, não conhecendo as Escrituras. E no outro texto ele diz, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha que coisa tremenda, né? Então, amado, olha só, todo mundo, na verdade, tem uma teologia, como eu já falei. Tendo lido a Bíblia ou não, você tem a sua teologia. Querendo ou não reconhecer, até mesmo o ateu, né, os atos e opiniões do homem são frutos da sua crença ou da sua descrença, mas de qualquer forma ninguém é alheio em relação a Deus. Ou ele crê em Deus ou ele não crê. Mas Deus vai ser sempre o foco ou o fator de discussão e de esquadrinhamento. Tanto para quem crê quanto para não crer. Tá? Então, todo mundo, na verdade, né, tem essa teologia. Agora, olha só. Analisa comigo. Que diferença haveria no comportamento da tripulação de um navio cuja tripulação estivesse ciente de que viajava na direção certa e num destino determinado, e o comportamento da tripulação de um navio que navegasse à deriva, sem rumo certo? Imagina. Um navio cuja tripulação sabia aonde estava indo, para onde estava sendo levado, e um navio cuja tripulação estaria sem rumo certo. Né? O primeiro navegaria tranquilo e todo mundo estaria cônscio da mesma resposta. Olha, o caminho é esse, realmente o caminho é esse, nós estamos no caminho certo. Agora, num navio à deriva, em que a tripulação não sabe para onde está indo, entra aí, sabe o quê? O achismo. Eu acho que é por aqui, não, eu acho que é por lá. E ninguém chega a lugar nenhum. E na relação humana com a divindade, com Deus, nós estamos aqui no mundo, amados, como um navio rumo a um lugar, certo? Nós viemos para esse mundo e nós temos um destino. E as Escrituras, elas traçam esse destino para nós, ou elas nos propõem. Escolhe, pois, o caminho. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Então a Bíblia, ela aponta o caminho. Já a filosofia humanista, alguns livros e postulados de pessoas, de ideólogos, de pensadores, não, eles defendem, não, aqui assim, a gente morreu aqui, acabou, já era, não tem mais nada além da morte. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O apóstolo Paulo cita isso na sua primeira carta aos Coríntios, né? Assim, olha, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, então nós ainda continuamos no nosso pecado, então olha só, vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar a vida, porque amanhã nós vamos morrer e não vai restar nada. Mas não, se Jesus ressuscitou e foi comprovada a ressurreição de Jesus e tudo o que a Bíblia disse a respeito de Jesus, antes da vinda dele e depois da vinda dele, aconteceu e vai acontecer, então nós, os que cremos nas Escrituras, nós temos um destino, nós sabemos para onde vamos. E a nossa visão extrapola os limites dessa existência terrestre que nós vivemos. Porque nós fomos criados para a eternidade, segundo as Escrituras. Fora das Escrituras, amados, não há esperança para o homem. Interessante que os atenienses, inclusive, e os coríntios também, semana passada eu falei sobre isso, eles não criam na ressurreição. Por isso que eu estava falando, né? E o apóstolo Paulo, ele bateu ali exaustivamente nessa questão, porque, olha, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã, porque o que coroa, o que legitima todo o ensino das Escrituras, principalmente as palavras de Jesus, é a ressurreição. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, então nós estamos perdidos, não existe vida eterna. E os que pereceram em Cristo morreram. Não há esperança. Se não há esperança, por que então, amados, que a gente sofre tanto nesse mundo, que a gente sofre desilusões, que a gente sofre de enfermidades, a gente vem esse mundo para sofrer? Nós temos que ter uma esperança, nós já nascemos com essa busca e nós vamos desenvolvendo ao longo dos anos. Mas é claro, a depender do meio onde você é criado, isso aí é apagado da sua mente, do seu coração, e você então começa a viver em função do hoje. Uma vida vazia, porque quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum, ou chega a lugar onde não deseja. Né? Mas a Bíblia ela nos aponta o caminho.
E o Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E é o Jesus, mesmo Jesus, a respeito do qual diz a palavra nos 4 evangelhos ali. A vida humana é uma viagem no tempo. É uma viagem para a eternidade. Nós somos criados por Deus para a eternidade. Quando Deus nos criou imagem e semelhança dele, ele colocou a eternidade no homem. Está lá no livro de Eclesiastes, se eu não me engano. Deus colocou a eternidade no homem sem que esse saiba os seus desígnios, uma coisa assim. Então, nós não fomos criados para a morte, nós fomos criados para a vida. Quando Deus criou o homem, ele não criou o homem destinado a morrer. Ele criou o homem destinado a viver eternamente. E foi por isso, então, que Jesus morreu a nossa morte, para que a vida eterna pudesse estar ao nosso alcance novamente. Agora, qualquer crença fora disso, tira do ser humano toda a esperança ou toda a razão dele estar aqui sujeito a doença, sujeito a assalto, sujeito à morte, sujeito à violência, sujeito a frustrações. Então, vamos aproveitar o melhor da vida. Vamos roubar, vamos matar, vamos tomar posse do que não é nosso, vamos viver a vida, vamos usar o sodomismo, né? O prazer a todo custo, porque amanhã a gente vai morrer. Mas graças a Deus que não é assim que funciona. Já imaginou, amados? Como que a Bíblia é importante para gerenciar principalmente o nosso comportamento? Porque se o ser humano vier a descrer da Bíblia, a civilização entra em colapso. Alguém já disse uma vez: se Deus não existisse, nós teríamos que inventar um, que criar um. Né? Mas assim, porque existe uma sede interior no homem que só pode ser satisfeita por Deus. Existe um vazio dentro do ser humano que só pode ser preenchido por Deus. E o homem tenta preencher com as coisas dessa vida e não consegue, e se frustra. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Daqui a pouco ele está num abismo e levando um bocado de gente com ele para esse abismo. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para corrigir as nossas rotas, para que a gente não dê de cara com um abismo. Tá? Então, amado, a vida humana, ela é uma viagem no tempo, a eternidade. É de grande importância, então, sabermos que essa viagem foi planejada pelo Criador e dirigida por Ele para um destino, que no caso em questão, é o céu. Amém? Segundo ponto aqui, dentro dessa compreensão da importância das Escrituras, da doutrina bíblica, o conhecimento doutrinário é essencial para o desenvolvimento do caráter. Porque você se dizer cristão, mas você não tem um conhecimento bíblico, corre o risco de você ter seu caráter deformado, porque o caráter do cristão, ele é modelado pelas Escrituras. Olha só, crenças firmes produzem caráter firme. Crenças bem definidas produzem convicções bem definidas. Certo pregador francês unitariano fez a seguinte declaração: a pureza de coração e pureza de vida importa mais do que a opinião correta. A essa declaração, outro pregador francês respondeu: a cura também é mais importante do que o remédio. Mas sem o remédio, não haverá cura. Então, sem dúvida, é mais importante viver a vida cristã do que apenas conhecer as doutrinas cristãs. Porém, não pode haver experiência cristã enquanto não houver conhecimento das doutrinas cristãs. É claro que a cura é mais importante do que o remédio. Mas o remédio é que traz a cura. A razão da cura é o remédio. Simples assim. Terceiro ponto. O conhecimento doutrinário é um baluarte contra o erro, ou é uma prevenção contra o erro. Jesus respondeu, e eu já fiz citação desse texto, aos escribas e fariseus ali: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E o apóstolo Paulo, a Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 a 4, diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Se diz com razão que, olha só, as estrelas surgiram antes da astronomia, e que as flores existiam antes da botânica, e que a vida já existia antes da biologia. E por conseguinte, que Deus
também já existia antes da teologia. Então, olha só, não foi a astronomia que inventou os astros. Não foi a botânica que inventou as plantas, as árvores. E não foi a biologia que inventou, né, todos os seres vivos. E não foi a teologia que inventou Deus. O homem, na sua ignorância, ele concebeu ideias erradas acerca das estrelas e o resultado foi a pseudociência da astrologia. Ou seja, ele foi atribuindo às criaturas poderes que elas não tinham. E aí, a pseudociência da astrologia. Você acredita em horóscopo? Qual é seu signo? Pois é, gente. Claro, a gente vai ver isso na Bíblia, né? Mas tem muita gente que acredita nisso, no horóscopo do zodíaco, e tem um signo ali. De todos os meses do ano, dependendo do mês do ano que você nasceu. É Sagitário, é Capricórnio, é Câncer, é... sei lá, esqueci. Enfim, também não me interessa, né? Então, os homens conceberam falsas ideias acerca das plantas, atribuindo-lhes virtudes que não possuíam. E o resultado foi a feitiçaria. Os homens, na sua cegueira, formaram conceitos errados acerca de Deus. E o resultado foi o paganismo com as suas superstições e crendices. Idolatria. Surgiu, no entanto, a astronomia, com seus princípios verdadeiros acerca dos corpos celestes, e desta maneira expôs os erros da astrologia. Astrologia e astronomia são coisas diferentes. Astrologia está ligada mais às superstições, a crenças, crendices, né? Sei lá, signo, horóscopo e outras coisas, né? Astronomia não, está ligado ao quê? A estudar os planetas, a ordem dos planetas, a lua, as estrelas, os fenômenos do ponto de vista apenas científico e não espiritual ou supersticioso ou moral, seja qual for outra coisa. Então, surgiu a astronomia com seus princípios, né, verdadeiros acerca dos corpos celestes, e dessa maneira expôs os erros da astrologia. Surgiu a botânica, com a verdade sobre os vegetais, sobre a vida vegetal, e dessa forma foram banidos os erros da feitiçaria, ou de atribuir a certas plantas virtudes que elas não tinham. Da mesma maneira, a teologia, pelas doutrinas bíblicas, a teologia então expôs as falsas ideias acerca de Deus, expondo também os erros da idolatria. Então, se nós não tivéssemos as Escrituras para nos alertar ou nos ensinar a respeito de Deus, nós estaríamos adorando, muitas vezes, a criatura no lugar do Criador, estaríamos adorando os fenômenos da natureza no lugar do Criador, né? Estaríamos completamente tateando aí nos escuros de uma vida sombria, sem luz, em busca de um sentido, em busca de algo que transcende a nossa existência. E que só pode ser explicado pela teologia, que nos ensina acerca de Deus. O homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e mesmo depois da queda, ele ainda mantém algumas características. A santidade de Deus, a eternidade de Deus, as virtudes de Deus foram extintas no homem, por conta do pecado, que a índole do homem agora é voltada para o mal. Mas o homem ainda mantém a liberdade de escolha. E ao longo de todas as Escrituras, Deus sempre apela para o homem: olha, esse é o caminho, andai por ele. Olha, escolham hoje o que vocês vão decidir. Vocês vão decidir mergulhar, voltar na idolatria como fizeram os seus pais? Ou vocês irão seguir os preceitos que eu estabeleci? Escolha, pois, a vida para que vivas. Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, a bênção. Então a escolha sempre está diante do homem. Mas por conta do DNA do pecado, via de regra, o homem vai escolher o pecado. Mas tem aqueles que vão escolher servir a Deus. Então, amados, hoje nós vamos ficar por aqui, e espero que esse estudo tenha de alguma forma ajudado você a compreender, a entender algo que talvez você não tivesse tido algum entendimento. Amém? E é isso. Que Deus te abençoe. E muito obrigado por ter estado até agora comigo aqui na Rádio Melodia. Você que tem me acompanhado pelo rádio, muito obrigado. Já deixo aqui os meus agradecimentos. Ok?